falar sobre princípios de cirurgia vascular. Na verdade, a cirurgia vascular está baseada em duas áreas, a cirurgia venosa e a cirurgia arterial. E eu vou falar de cada uma delas. Primeiro eu vou falar sobre a cirurgia venosa e antes disso eu vou falar um pouquinho sobre a doença venosa para que a gente compreenda o alcance da própria cirurgia. Em primeiro lugar, a anatomia venosa. As veias dos membros inferiores estão divididas em dois compartimentos principais, as veias superficiais e as veias profundas da perna, ligadas uma ou outra pelas veias perfurantes comunicantes. Isso é bem interessante porque a drenagem do membro inferior, de cada membro inferior, é feito principalmente pelas veias profundas. 80% da drenagem venosa de cada perna é realizada pelas veias profundas e cerca de 20% pelas veias superficiais, de tal forma que a doença se exterioriza, é aparente, é clinicamente aparente no componente superficial e nós podemos perfeitamente intervir sobre ela porque a drenagem é prioritariamente pelo sistema profundo. Isso é muito interessante e é importante que seja dito. Então, aqui nessa figura, nós temos o sistema profundo, onde nós temos aqui a veia femoral comum, veia femoral superficial, a veia poplítea e as veias tibial anterior, tibial posterior e veia fibular. E aqui nós podemos ver a safena magna. Ela acompanha toda a face medial da perna e a divisão, o limite entre um sistema e outro, um sistema venoso e outro, entre o sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial, é basicamente a face muscular. A face muscular marca o limite, a fronteira entre os dois componentes. Por isso é bem fácil da gente diferenciar um componente do outro. E nessa figura a gente pode ver o sistema venoso profundo, o sistema venoso superficial e o sistema de perfurantes comunicantes. Essas perfurantes comunicantes têm esse nome por quê? Porque elas perfuram a fáscia. E ao perfurar a fáscia, elas conseguem comunicar os dois sistemas. Há um conceito importante também que deve ser compreendido, é o de fluxo, o fluxo sanguíneo venoso, que ele tem uma particularidade, ele vai de encontro à força da gravidade. Por quê? Porque ele vai dos pés para o coração. Então, o fluxo se dá dos pés em direção ao coração. E do sistema venoso profundo, do sistema venoso superficial em direção ao sistema venoso profundo. Isso que a gente chama de fluxo. Em qualquer momento, se desrespeitar essa lei, isto é, se o sangue vier do coração, se o sangue venoso vier do coração em direção aos pés, ou do sistema venoso profundo em direção ao sistema superficial, nós chamamos isso de refluxo. Então, é um refluxo patológico. Então, a gente precisa entender isso para compreender a própria patologia um pouco mais adiante. E aqui nessa figura, a gente pode ver todo o sistema superficial, aquele que se torna varicoso, insuficiente e aquele que nós intervimos cirurgicamente. Embora exista a cirurgia do sistema venoso profundo, até hoje ela não se mostrou eficaz, então nós não intervimos de uma forma cotidiana, corriqueira, o sistema venoso profundo. Nosso campo de trabalho na cirurgia flebológica, na cirurgia vascular venosa, é o sistema venoso superficial. E aqui a gente tem a fáscia muscular em branco, cinza, e todo o sistema venoso superficial em azul. Nessa primeira figura aqui à esquerda, nós temos a safena interna, ou safena magna, que ela inicia no tornozelo, em nível do maléolo medial, corre medialmente ao longo de toda a perna e desemboca na femoral comum, aqui na altura da virilha.
Essa é uma das vias que a gente mais intervém cirurgicamente, a gente faz a safenectomia nessa veia. Existe uma outra safena, que é a safena externa, ou safena parva. Ela corre posteriormente à panturrilha, inicia geralmente no tornozelo lateral, no maléolo lateral, corre posteriormente ao longo de toda a perna e desemboca na veia poplítea. Essas duas veias, elas são veias tronculares e todas as outras tributárias superficiais desembocam nelas. Então, agora é interessante a gente entender o conceito de insuficiência venosa. A insuficiência venosa é uma anormalidade do funcionamento do sistema venoso e ela é causada por uma incompetência valvular, porque são as válvulas que impedem o refluxo. E essa incompetência valvular ela pode estar associada ou não à obstrução do fluxo venoso, geralmente causada por uma trombose venosa profunda. Quanto à epidemiologia, a insuficiência venosa crônica ela é bem frequente na população geral. Cerca de 2% a 7% da população geral apresenta insuficiência venosa crônica. E as úlceras de Stasi, que são úlceras crônicas, que também são frequentes na população, elas estão presentes de 0,5% a 2%. Isso é importante porque as úlceras crônicas, elas têm diversas etiologias, e a úlcera de Stasi, úlcera venosa, ela conta com cerca de 60% a 70% das etiologias das úlceras crônicas. Então, é interessante entender a insuficiência venosa, é interessante saber como diagnosticar, saber como tratar, porque provavelmente o médico generalista vai se deparar com situações como essa na sua vida cotidiana, na sua vida de trabalho. Já foram feitas algumas pesquisas no Brasil sobre isso, e algumas delas são bastante conhecidas, e hoje nós sabemos a prevalência de varizes no Brasil, que é de cerca de 35,5%. E as formas mais graves de insuficiência venosa crônica, caracterizadas pela úlcera de Stasi aberta, ou mesmo quando ela estiver cicatrizada, é de cerca de 1,5%. E é importante considerar que a úlcera cicatrizada, apesar de estar cicatrizada, ela pode recidivar. Então, um paciente ulceroso, que já teve uma úlcera de Stasi, ele sempre vai ser um paciente ulceroso, porque o risco de reulceração chega a 70%, 80%. Então, é importante a gente diagnosticar e acompanhar esse paciente ao longo do tempo. Então, aqui, nessa figura, a gente consegue entender o processo patológico venoso. Então, como eu falei anteriormente, o fluxo se dá do pé em direção ao coração, de encontro à força da gravidade, através de vários mecanismos fisiológicos. Um desses mecanismos que ajudam neste fluxo são as válvulas venosas, que no momento em que o sangue venoso tende a refluir, a válvula fecha e ele impede o refluxo venoso. Se houver algum problema nessas válvulas, se essas válvulas não fecharem por alguma alteração anatômica ou alteração patológica, como a dilatação venosa varicosa, por exemplo, esse refluxo vai acontecer. E aí, essa é a base de toda a fisiopatologia da insuficiência venosa crônica, e por isso é que eu estou apresentando todo esse conceito, essa teoria, um pouco antes de falar sobre o componente cirúrgico. Então, entendendo melhor a fisiopatologia da doença varicosa, da insuficiência venosa crônica, nós temos aqui uma figura muito importante mostrando a normalidade, o que é normal. Tá? Então, imagina o momento em que a gente caminha, que a gente deambula, vai haver a contração dos músculos da panturrilha, que a gente chama de coração periférico. Então, existe um momento de contração e um momento de relaxamento. Quando os músculos da panturrilha contraem, que é essa figura aqui da esquerda, as veias são comprimidas e se a gente medir a pressão venosa no momento da contração dos músculos da panturrilha, essa pressão pode chegar até a 120 milímetros de mercúrio.
E logo em seguida vai ocorrer o relaxamento desse músculo. Quando os músculos relaxam, essa compressão venosa vai cessar e essa pressão vai diminuir e ela pode cair até 30 milímetros de mercúrio. Isso vai ocorrer se fisiologicamente o fluxo estiver normal, se o fluxo estiver sendo respeitado. Porém, se houver alguma doença valvular, se existir refluxo, a gente vai ter uma mudança nesse cenário, isto é, pode ser que no momento de relaxamento muscular a pressão não caia a 30 milímetros de mercúrio. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma situação permanente como essa à esquerda, isto é, a pressão sempre vai estar alta, a gente vai ter um regime de hipertensão venosa. Esse regime de hipertensão venosa vai desequilibrar o que a gente chama de equilíbrio de Starling, e vai contribuir por desequilibrar o equilíbrio de Starling, e aí nós vamos ter uma situação como essa. À esquerda, uma situação de normalidade, onde as válvulas estão funcionando, onde não há refluxo, onde no momento de contração muscular a gente vai ter um aumento da pressão intravenosa e no momento de relaxamento uma queda dessa pressão. À direita, isso não ocorre. Existe uma doença venosa, uma doença valvular, onde as válvulas não colabam, as válvulas não impedem esse refluxo e há um regime de hipertensão venosa constante. O que é que vai acontecer? O favorecimento ao edema, ao inchaço nas pernas, que é característico da insuficiência venosa crônica, é a base da insuficiência venosa crônica, o edema de membros inferiores. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico da insuficiência venosa crônica, que é eminentemente clínico. Nós não precisamos de exames complementares muito sofisticados para isso. Um exame clínico, uma anamnese bem tomada, um exame físico bem feito é suficiente para fazer esse diagnóstico. E as características principais deles primeiro, a presença de varizes. E varizes não é necessário muito exercício propedêutico para isso. Muitas vezes a paciente já chega no ambulatório, já chega no consultório dizendo que tem varizes. As varizes são visualizadas no momento da inspeção e palpação também. Além disso, nós vamos ter um importante sinal que é o edema. O edema é uma situação muito frequente na insuficiência venosa crônica e muitas vezes acompanhado pela lipodermatoesclerose. O que é a lipodermatoesclerose? Na verdade, é a substituição do tecido celular subcutâneo pela gordura do tecido celular subcutâneo pelo componente fibrótico. Então, a pele, ela deixa de ser macia, ela passa a ser endurecida, fibrosa. Por isso se chama lipodermatoesclerose. Depois nós temos também a hiperpigmentação, também conhecida como dermatite ocre. O que é essa dermatite ocre? O edema, muitas vezes, não é só líquido, ele também tem elementos do sangue, hemácias, por exemplo. E quando as hemácias são destruídas, a hemosiderina acaba se incorporando à epiderme e toma uma coloração castanha, que a gente chama dermatite ocre, ou mesmo hiperpigmentação. E o componente ulceroso, que é uma situação de gravidade, é uma úlcera crônica, isso indica uma insuficiência venosa crônica, complicada, de longa evolução e muitas vezes um pouco mais difícil de tratar. Então, essas são as características principais que a gente pode encontrar na insuficiência venosa crônica. A gente não pode esquecer também que muitas vezes o paciente sente dor, que a dor venosa é causada pela dilatação venosa. A veia tem um componente, terminações nervosas, e que ao dilatar ela causa a dor. Então a dor também é um componente desse processo. E eu vou falar agora das intervenções venosas. Eu coloco intervenção porque nós não temos apenas cirurgias venosas, nós também temos intervenções radiológicas, que eu vou falar já para vocês. Hoje é muito comum
a gente perceber que o cirurgião vascular, ele não trabalha apenas em centro cirúrgico, ele também trabalha em centros de radiologia. E nesse caso, no caso da flebologia, na intervenção flebológica, a gente usa muito ultrassom. Então o ultrassom ele pode estar ou no centro de radiologia ou mesmo no consultório. Muitas vezes é possível fazer uma intervenção vascular venosa no consultório. Isso é bastante interessante, a gente consegue ver cada vez mais no nosso dia a dia. E eu vou falar primeiro da cirurgia convencional. É uma cirurgia que já existe desde o início do século passado, portanto tem mais de 100 anos. E essa cirurgia ela tem suas técnicas aprimoradas ao longo dos últimos anos. Então eu vou falar um pouquinho sobre ela. E antes desse tipo de cirurgia, a gente faz a marcação das varizes, sempre com o paciente em ortostase, de pé. E a gente usa, em geral, uma caneta hidrográfica, como a gente pode ver nessa figura aqui à direita. Então aqui nós temos as varizes e a marcação com a caneta hidrográfica. Por quê? Porque com o paciente de pé, as artérias são vistas com maior facilidade. Quando o paciente deita, em geral, há um escoamento do sangue, muitas das veias das varizes, elas colabam e deixam de ser aparentes. Então as varizes se tornam mais aparentes com o paciente de pé. Bom, uma vez marcado, o paciente é anestesiado. E a anestesia geralmente é raquidiana, mas pode ser também anestesia geral. Depois disso, o paciente ele passa pela antisepsia de pele, o posicionamento dos campos cirúrgicos e a cirurgia pode começar. A cirurgia geralmente pode ser feita uma safenectomia. O que é a safenectomia? A safenectomia é a retirada da veia safena magna e pode também ser realizada a safena parva, porém a safena magna, a safena interna, é a mais comum, é a mais comumente retirada. Essa cirurgia é realizada, a safenectomia interna, é feita por uma incisão da pele na altura da virilha, porque é o local onde a safena interna desemboca na femoral comum. A gente chama essa estrutura anatômica de crosta da safena magna, tá? Onde a gente pode ver na figura aqui à direita. Então nós dissecamos a safena magna, isolamos a safena magna em suas colaterais e depois disso fazemos a desconexão da safena magna da veia femoral comum. Isto é, existe a desconexão do sistema venoso profundo, representado pela veia femoral comum, do sistema superficial, representado pela veia safena magna. Depois disso, nós fazemos a ligadura da safena magna remanescente e de suas colaterais, até mesmo para evitar o sangramento e o hematoma nessa região. Depois disso, ainda na cirurgia para as varizes da perna, a gente vai fazer a dissecção da veia safena magna através de uma incisão próximo do maléolo medial. Nós fizemos inicialmente na altura da virilha, nós fazemos agora na altura do maléolo. Nesse momento, a gente faz uma abertura na veia, uma pequena abertura na veia, e passamos um instrumento cirúrgico que chamamos de flebo-extrator. Flebo, veia, extrator. Nós vamos extrair a veia. O que é o flebo-extrator? É um fio grosso que pode ser de plástico ou metal. E nós passamos esse flebo-extrator por toda a veia, chegando na região da virilha. Nesse momento, a gente amarra o flebo-extrator à veia, tanto na virilha quanto no tornozelo, e puxamos a veia com uma certa força em uma das direções, literalmente arrancando a veia safena magna de dentro da perna. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes, quando nós retiramos a safena, nós podemos trazer algum filete nervoso ou mesmo algum linfático. É importante dizer isso porque é uma cirurgia que tem que traz algum grau de trauma para o paciente. Inclusive, isso pode se exteriorizar com alguma complicação no pós-operatório. O paciente pode, no pós-operatório, ter uma área de anestesia, de hiperestesia, ou mesmo um edema linfático residual. Isso pode acontecer.
E após retirar dessa veia, é feita uma compressão por alguns minutos, em geral de 10 a 15 minutos, no local por onde a veia safena magna passa, isto é, na face medial da perna, para evitar o acúmulo de sangue e hematomas. Pode haver hematoma no pós-operatório, isso pode estender o pós-operatório com incômodo para o paciente, até com um componente estético a ser tratado posteriormente. Além disso, é necessário retirar as varizes. Nós falamos até agora apenas da safenectomia. E as demais varizes? As varizes continuam lá, elas precisam ser retiradas. Lembre que a primeira coisa que a gente fez nessa cirurgia foi a marcação das varizes com caneta, com a caneta. Então, elas foram realçadas antes da cirurgia. Então, agora é o momento da gente usar essas marcações. Nós vamos retirar as varizes através de pequenas incisões de 1 a 2 milímetros próximo às marcações das varizes. E as varizes serão extraídas com um instrumento muito parecido com a agulha de crochê. É um ganchinho, tá? Que ele é esterilizado, e nós utilizamos esse ganchinho para pescar a variz. Então, depois dessa pesca, depois que a gente tem a variz no ganchinho, que nós fazemos? Nós, com 1 ou 2 pinças, a gente puxa delicadamente essa variz, tentando retirar toda a veia sem quebrá-la. Então, as varizes são pescadas e retiradas, ou mesmo novamente arrancadas praticamente. Uma a uma, as varizes são retiradas. E a gente consegue ter um bom resultado a partir disso. Evidentemente, essa é uma cirurgia razoavelmente traumática. O paciente tem um pós-operatório um pouco doloroso, pode ter algum grau de hematoma, pode ter algum tipo de sequela com essa retirada. Muitas vezes ele se sai super bem, mas algumas vezes ele pode ter uma área de anestesia, uma área de parestesia, ou até um edema linfático, como eu já falei antes para vocês. E é por isso que nos últimos 10 anos surgiram algumas técnicas que vêm tentar substituir a cirurgia clássica de varizes. Uma delas, eu vou falar primeiro, do tratamento para varizes com espuma, a famosa embolização por espuma. O que é essa nova técnica? O uso de esclerosantes em forma de espuma tem se popularizado nos últimos anos como um tratamento não só de varizes calibrosas, como também de telangiectasias, aquelas varizes bem fininhas que ocorrem nas pernas. O tratamento para varizes com espuma é o que a gente chama de escleroterapia. A escleroterapia é um tratamento em que injetamos uma substância no interior da veia para induzir o seu fechamento, isto é, a sua esclerose, inutilizando-a. E o objetivo dessa técnica, da elaboração dessa técnica, é produzir um tratamento esclerosante que fosse eficaz, tentando tratar as varizes de forma simples, barata e sem cirurgia, até para evitar todo o incômodo da cirurgia convencional que eu acabei de falar para vocês. Existem 2 tipos de esclerosantes, que são basicamente detergentes. Um deles é o polidocanol e o outro é o tetradecil. No Brasil, a gente usa principalmente o polidocanol. Como é que a gente usa o polidocanol? Como é que a gente usa esse detergente? Tessari, em 2001, descreveu uma técnica em que os líquidos esclerosantes, o polidocanol, por exemplo, era misturado ao ar, através de 2 seringas conectadas por uma torneirinha, e ao passar o polidocanol de uma torneirinha para outra com ar, ir e voltar várias vezes, se formava uma espuma. E essa espuma é o nosso esclerosante, o que a gente vai injetar dentro da variz, dentro da veia. E a gente vai fazer isso com aparelho de ultrassom. Então nós não vamos mais entrar no centro cirúrgico para fazer esse procedimento. A gente pode fazer num centro de radiologia, ou até mesmo no consultório. Então, se o cirurgião tiver um aparelho de ultrassom no consultório, é possível que ele faça esse procedimento no consultório. Então ele utiliza um aparelho de ultrassom. Aqui nós temos o transdutor e a seringa com esclerosante. Então, com ultrassom nós identificamos
a safena, uma de suas tributárias que seja calibrosa, e é nesse local que nós vamos injetar espuma. Tá? Então aqui nós temos a busca da veia e aqui a introdução da agulha com a injeção da espuma, e o resultado final está aqui. Existe a inutilização dessa veia. Então a veia fica inutilizada, funcionando como se tivéssemos retirado em um procedimento cirúrgico. Existem alguns benefícios e riscos desse procedimento. A grande vantagem é evitar a cirurgia e todas as complicações da cirurgia. Por exemplo, a gente não vai mais arrancar a safena, não há um risco de trazer linfático, de trazer nervo, o risco diminui muito em ter área de anestesia, parestesia, edema residual, tudo isso pode acontecer, mas diminui bastante. A evolução do paciente também é muito mais rápido, ele volta muito mais cedo ao trabalho, existem muito menos complicações associadas. A efetividade do tratamento é bem interessante, e também ele não é tão inferior assim à cirurgia tradicional e aos métodos mais recentes, como laser e radiofrequência, que eu vou falar mais adiante. O tratamento das varizes tem algumas complicações, e algumas delas são a trombose venosa profunda. Por quê? Porque você vai inutilizar a veia e ela pode trombosar e pode ter uma perfurante comunicante próximo que vai trombosar também e levar o trombo até o sistema venoso profundo. Isso pode ocorrer, não é comum, mas pode ocorrer. Se isso ocorrer, há o risco de embolia pulmonar, tá? E também nós vamos ter risco de flebites superficiais. Algumas vezes a gente pode visualizar manchas escuras da pele, até pela trombose da veia superficial, manchando a pele, e pode ocorrer até feridas pelo extravasamento do esclerosante. As complicações mais graves, que seria a trombose venosa profunda e embolia pulmonar, elas são mais raras, ocorrem em menos de 1% dos casos. A hiperpigmentação, a ocorrência de manchas escuras, é bem mais comum e pode acontecer até em 30% dos casos. Esse procedimento, como eu falei antes, ele pode ser realizado em varizes mais calibrosas e nas telangiectasias, que são as varizes mais fininhas. A escleroterapia das telangiectasias com espuma é o que a gente chama de tratamento estético, e ela pode ser feita tanto em veias reticulares quanto em telangiectasias. Nesse caso, a concentração do polidocanol ele é bem menor. Geralmente, a concentração nas veias maiores, nas varizes mais tronculares, na safena, é de 1 a 3%. E nas telangiectasias vai ser de 0,5% ou até 0,25%. E isso diminui o risco de manchas escuras, de necrose e de feridas na pele. E a efetividade da esclerose de telangiectasias com polidocanol acaba sendo muito semelhante a outras técnicas de escleroterapia. Bom, mas também, como eu falei antes, não é só a embolização por espuma que tem surgido nos últimos anos. Tem duas outras técnicas que também surgiram para substituir a cirurgia de varizes convencional. E a gente chama essas duas próximas técnicas de termoablação. Essa termoablação da veia safena pode ocorrer com laser ou com radiofrequência. Bom, é um procedimento realizado através de uma punção com uma agulha e a passagem de um catéter no interior da veia. Tudo isso também guiado por ultrassom, da mesma forma que a esclerose por espuma. Esse catéter no interior da veia irá aumentar a temperatura e causar queimadura na sua camada mais interna. Isso vai ocorrer através da emissão de luz, no caso do laser, e através de ondas de rádio, no caso da radiofrequência. A termoablação da safena magna com laser e radiofrequência cauteriza a veia e ela permanece no corpo como se fosse uma cicatriz. Os dois métodos têm a mesma eficácia em relação à cirurgia tradicional, então tanto faz fazer a cirurgia tradicional quanto a termoablação por laser, quanto fazer o procedimento por termoablação com radiofrequência.
e elas têm a vantagem de causar menos dor no pós-operatório e de precisarem de menos tempo de repouso após o procedimento. Portanto, nós vamos ter menos complicações, um pós-operatório mais tranquilo e o paciente vai voltar à sua vida normal mais rapidamente. Porém, a efetividade acaba sendo muito parecida. Há um detalhe que a embolização por espuma, ela também é eficaz, mas a sua eficácia, alguns estudos têm mostrado que é um pouco inferior aos 3 procedimentos. Tá? A vantagem da embolização por espuma é que ela é muito barata, é muito simples de fazer. E pode ser feito várias vezes. Esses métodos eles podem ser realizados com anestesia local, não necessitam de internação hospitalar, assim como a embolização por espuma. Já a cirurgia convencional é necessária, e a desvantagem é que esses métodos são caros, que são muito mais caros do que a safenectomia, e muito mais caros ainda do que a embolização por espuma. De qualquer forma, os dois métodos são muito parecidos, e o que diferencia um do outro é o aparelho que irá queimar a safena. Um deles é o aparelho de laser e o outro o aparelho de radiofrequência. Bom, finalizado as intervenções venosas, a gente vai falar um pouquinho agora das intervenções arteriais. As intervenções arteriais é o outro lado da vida do cirurgião vascular. Nós temos a cirurgia flebológica venosa e a cirurgia arterial. E a principal doença arterial que a gente trata é a doença arterial periférica. A doença arterial periférica ela tem como principais etiologias a aterosclerose, a famosa aterosclerose, as arterites e a displasia fibromuscular, sendo que a aterosclerose é a mais frequente. Ela bate aí mais de 95% dos casos de doença arterial periférica é causada pela aterosclerose. E a epidemiologia é muito interessante, a gente precisa conhecer a epidemiologia, porque a prevalência de doença arterial periférica é bastante alta. Ela varia de 3 a 10% da população, dependendo se é uma população jovem ou idosa. E as pessoas acima de 70 anos, essa prevalência vai de 15% a 20%. Então, é uma doença muito encontrada na população geral. E o diagnóstico da doença arterial periférica se faz com um exame chamado índice tornozelo-braço. Portanto, a gente mede a pressão arterial em nível de tornozelo e a pressão arterial em nível de artéria braquial e faz a relação entre as duas. A pressão em nível de tornozelo é levemente superior à pressão em nível de artéria braquial. Portanto, a normalidade desse índice gira em torno de 1. Então, 1 ou talvez até um pouquinho acima de 1. Então, a indicação de que existe uma doença arterial é quando nós temos um índice abaixo de 0,9. Então, o diagnóstico de doença arterial periférica se faz quando a gente mensura o índice tornozelo-braço e ele está abaixo de 0,9. O índice tornozelo-braço ele precisa ser realizado periodicamente em alguns pacientes de risco. Um deles é aquele que apresenta sintomas de doença arterial periférica. O principal sintoma é a claudicação intermitente. Naqueles pacientes que têm entre 50 e 69 anos e têm fatores de risco, principalmente os fatores de risco para aterosclerose, e em todos os pacientes com idade superior a 70 anos, já que a prevalência de doença arterial periférica nessa faixa etária vai de 15% a 20%. A palpação de pulsos é muito interessante e é importante, porém ele tem um valor preditivo negativo de 90%, o que significa que a ausência superestima. Isso porque é relativamente comum um paciente normal não apresentar pulso pedioso ou pulso dorsal do pé, por variação anatômica. Então, muitas vezes, nós superestimamos o diagnóstico pela ausência desse pulso e simplesmente isso não indica a normalidade em alguns pacientes. Então, nós realizamos o índice tornozelo-braço com esses dois instrumentos, um manguito de pressão, que nós afixamos em nível de braço para medir a artéria braquial, e nível de tornozelo
para medir a tibial anterior e a pressão, a tibial anterior e a tibial posterior. Mas só que nós não usamos o método palpatório, nós utilizamos o Doppler contínuo, com transdutor de 10 MHz. Então esses são os instrumentos que nós utilizamos para realizar o índice tornozelo-braço, e é o índice tornozelo-braço, é através do índice tornozelo-braço que a gente faz o diagnóstico de doença arterial periférica. Quanto ao tratamento, na maior parte dos pacientes, em cerca de 2/3 dos pacientes, nós tratamos exclusivamente com tratamento clínico, através do programa de exercícios supervisionados e através do uso do cilostazol, que é o inibidor de uma fosfodiesterase. Então, todos os pacientes são tratados dessa forma, e 2/3 evoluem muito bem. Apenas 1/3 acabam precisando de algum tipo de procedimento intervencionista. Quanto à intervenção arterial, a intervenção clássica cirúrgica, aquela que a gente fazia em centro cirúrgico até 20 anos atrás, até a década de 90, era o bypass, as pontes. Então nós utilizávamos a prótese artificial, ou mesmo a safena, a chamada ponte de safena, ou bypass com safena in situ, onde a gente anastomosava a safena, que é esse vaso, nesse caso, na femoral comum, e o seu porto distal a gente anastomosava, nesse caso aqui está na artéria fibular. Então aqui nós fazíamos a ponte, né? Nós levávamos sangue da femoral comum até a periferia do membro inferior, nesse caso o membro inferior direito. Só que essa cirurgia era uma cirurgia de grande porte, que a gente tinha um risco grande para o paciente, a gente mobilizava muito o paciente. A tecnologia tem evoluído ao longo dos anos, e de 20 anos para cá nós temos utilizado uma outra técnica, que é a técnica intervencionista. Então o que nós fazemos com essa técnica intervencionista? É uma angioplastia, as angioplastia com ou sem utilização de stent. É muito parecida com a angioplastia de artéria coronária, só que feita nas artérias periféricas, nas artérias dos membros inferiores. Então aqui a gente tem em vermelho uma artéria, e aqui na parede da artéria nós temos uma placa aterosclerótica, reduzindo o lumen. Aqui é um corte longitudinal e aqui um corte axial dessa artéria, onde a gente vê também essa placa em amarelo, reduzindo o lumen. O lumen tem o lumen normal teria esse diâmetro, e ele está bem reduzido em rosa devido à placa aterosclerótica. Provavelmente essa placa está causando uma isquemia de membros inferiores ou sintomatologia grave, que o paciente passou pelo tratamento clínico com um programa de exercícios supervisionados, usou o cilostazol e não houve melhora. Não havendo melhora, ele deverá ir para o procedimento intervencionista. O que nós fazemos nesse procedimento intervencionista? Nós puncionamos, geralmente, a femoral comum, na altura da virilha, passamos através dessa punção um fio-guia, e através desse fio-guia como trilho, a gente traz um catéter, e nesse catéter a gente pode passar um balão com um stent montado, ou simplesmente a gente passa um stent. A gente abre esse stent na altura do estreitamento, na altura da placa aterosclerótica, e depois disso a gente passa um balão e faz uma dilatação para acomodar o stent nessa artéria. O resultado final está nessa figura aqui, em corte axial. Então a figura em cima a gente consegue perceber a placa aterosclerótica no interior da artéria, estreitando a luz do lumen, estreitando o lumen. Aqui nós temos o stent, e aqui embaixo a gente pode ver o stent aberto, tratando a estenose. Observa que a placa continua presente, ela está dilatada, imprensada em direção a parede do vaso. E é dessa forma que nós
temos tratado a doença arterial periférica nos últimos anos, de forma intervencionista. Isso não é feito mais em centro cirúrgico, é feito numa sala de hemodinâmica. Algumas vezes até essa hemodinâmica pode estar montada dentro do centro cirúrgico, mas isso pode ser feito numa hemodinâmica em que se faz angioplastia coronariana, no centro de cardiologia intervencionista. É perfeitamente possível fazer um procedimento como esse lá. Aqui nessa figura, nós podemos ver o stent de metal que é acomodado dentro do vaso. Então esse metal ele pode ser de aço inoxidável ou liga de níquel-titânio, que a gente chama de nitinol. Então esse stent ele entra fechadinho dentro da artéria e lá dentro a gente monta, a gente abre esse stent e depois a gente faz uma dilatação pós-colocação de stent para acomodar o stent dentro do vaso. Também é importante falar sobre alguns outros procedimentos. Nós não temos só a doença arteriosclerótica não causa apenas estreitamento, nós também temos a doença neurismática, principalmente de aorta abdominal. E antigamente, também até a década de 90, nós fazíamos uma cirurgia de grande porte, chamada aneurismectomia. A gente fazia uma laparotomia, nós abríamos a barriga com incisão super grande, que a gente chama de chifopúbica. Nós abordávamos a aorta, o aneurisma, retirávamos o aneurisma, retirávamos um pedaço da aorta e colocávamos no lugar uma prótese de plástico. É uma cirurgia extremamente grande, que havia interrupção do fluxo para os membros inferiores, a gente fazia uma grande anastomose arterial, depois soltávamos essa anastomose, então era uma cirurgia bastante traumática para o paciente. A partir da década de 20 anos para cá, surgiram algumas outras técnicas, e uma delas era a colocação de endopróteses como essa. Então nós temos uma endoprótese de metal revestida por uma prótese de tecido. Então, através da femoral comum, de uma abordagem das duas femorais comuns, a gente conseguia posicionar em sala de hemodinâmica uma prótese como essa, sem que fosse necessário a cirurgia, a abertura do abdômen do paciente, a laparotomia do paciente. Então, houve um avanço muito grande na cirurgia vascular, saindo do centro cirúrgico e passando a atuar dentro de centros de radiologia, de centros de hemodinâmica. Aqui é uma tomografia, uma angiotomografia computadorizada, uma montagem tridimensional mostrando à esquerda uma aorta abdominal dilatada e tortuosa, com a sua bifurcação artéria ilíaca direita, artéria ilíaca esquerda, um aneurisma na sua porção distal, e à direita um aneurisma tratado com um stent, uma endoprótese de aorta abdominal, um stent revestido posicionado na aorta com duas pernas, uma para a ilíaca direita e a outra para a ilíaca esquerda. Então, nesse caso, nós temos o tratamento de uma aorta abdominal de forma endovascular, usando uma prótese endovascular. Aqui também uma tomografia computadorizada com a montagem tridimensional mostrando a prótese na aorta abdominal e nas duas ilíacas. Aqui é a ilíaca direita, ilíaca comum, externa, interna direita, e aqui a perna na ilíaca comum esquerda. Aqui uma outra visão, a endoprótese na aorta abdominal e nas duas ilíacas. Aqui é uma outra situação bastante rara, um aneurisma de ilíaca. Os aneurismas abdominais são muito mais comuns na aorta do que na ilíaca. O aneurisma isolado em ilíaca é bastante raro. Então nós podemos ter até um aneurisma de ilíaca combinado com aneurisma de aorta. Mas um aneurisma ilíaca isolado é muito raro. Esse aqui foi um aneurisma de ilíaca, onde nós posicionamos uma endoprótese apenas de ilíaca. Nós temos a endoprótese posicionada aqui na ilíaca comum, na ilíaca externa e na ilíaca interna. E já a arteriografia
comprovando a permeabilidade, a boa colocação da ilíaca e a não mais contrastação do aneurisma, isto é, o aneurisma já está tratado. O aneurisma nessa situação, ele trombosa, ele não é retirado do abdômen mais. Então, ao posicionar essa endoprótese, o saco aneurismático trombosa e ele passa a ser tratado dessa forma.